Teu microfone tá desligado, Josi. O meu tá dando creme de leite. Tá o quê? Falta o creme de leite. Ah, tá. Fernando, você vai fazer o brigadeiro comigo? Fernanda. Eu vou fazer? Não, vou olhar. Depois eu faço. Tá bom, então. Vou cobrar depois, viu, seu brigadeiro. Espera aqui mais 2 minutinhos, ver se mais alguém entra. Esperar mais uns 2 minutinhos, ver se mais alguém entra, que senão a gente começa. Vou fazer brigadeiro de capim santo com vocês. Legal. Mais cedo eu fiz brigadeiro de vinho e na última aula eu fiz brigadeiro de manjericão com limão. Só O de manjericão é muito bom, eu gosto. É bom com os macarrões de manjericão. Nunca provei. Fiz de manjericão com limão, com uma raspazinha de limão. Eu adorei. Eu sou louco por manjericão. Eu queria fazer, mas tá faltando creme de leite. Ô, Josi. Só o creme de leite, que eu não me atentei pra isso. Mas você tem manteiga? Hã? Mas você costuma fazer com manteiga ou com creme de leite? Com creme de leite. Por que faz sem? Não, porque Pode algumas pessoas são né? Eu não vou com manteiga nos brigadeiros, não. Pois é, mas algumas pessoas antigamente faziam muito com manteiga, hoje em dia é mais com creme de leite. Tu vai fazer com creme de leite, é? É. Tá tudo fechado as merceariazinhas aqui, uma hora dessa. Você parece que mais alguém. Eu vou botar logo o celular aqui. Moisés, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte. Tu falou o preço do forno naquele dia, né? Mas eu esqueci. Tu comprou teu forno por quanto? É porque eu tô pesquisando, porque eu tô querendo comprar um, sabe? Uhum. Eu comprei ele na promoção. Foi 1.470. 1.470, né? Isso. Eu dei uma parcela e a outra parte eu parcelei. E tu comprou o Felipe, foi? Oi? Tu comprou o Felipe? Se eu comprei o Felipe? Sim? Não, é igual do Felipe. Mas não foi ele que vendeu, né? Não, foi ele não. Foi outro vendedor lá. Eu não sei, mas eu avisei que eu tinha comprado por conta dele. Eu não sei se ele ganhou alguma coisa. Uhum, certo. Eu tô falando com o vendedor aqui, mas não tem não. Eles estão esperando chegar forno. Acabou os fornos, tudinho, porque eles fizeram uma oferta. Antes dessa de 1.400, teve um monte de acabou os fornos, tudinho. Fernanda, tu tá toda travada. Quando você fala, sai todo travado. É porque a minha internet tá ruim. Mas eu tô te vendo direitinho. Tá. Moisés. Fala. Mas assim, tu comprou nesse valor a promoção, mas até quanto eu posso comprar? Tu acha que até posso contar? Ai, tô gaguejando. Josi, eu só conheço lá e o da Santec. O da Santec eu nem fui atrás de saber, não. Porque o Felipe não me recomendou. Disse que não era tão bom, tinha dado defeito. E aí, enfim. Não, eu quero descer mesmo. Eu não sei. Ele normalmente, eu vi antes ele de estar na promoção, tava 1.970, eu acho, uma coisa assim. Quase R$2.000. Aí tem que ver quanto que você pode pagar. Mas eu acho que eles ainda vão fazer outra promoção. Quando chegar, sei lá. Mas até 1.500 eu posso comprar, né? Até 1.500 tá valendo. O meu foi 1.470, mais R$30 era 1.500. Como é? O meu saiu mais ou menos esse valor, porque foi 1.400. Só que eu paguei de Uber 15 pra ir, 15 pra voltar. Mais R$30. Deu 1.500. Uhum. Tá certo, tá bom. Estou só querendo dica mesmo pra mim, não, porque como eu não sei, né? Mas Aí tu me diz ele acabou de porque assar eu ganhei.
Eu ganhei um fogão novo aqui, mas só que o forno não presta. Assa um lado e outro não, um lado fica alto, outro fica baixo, entendeu? Aí fica tendo prejuízo, é muito ruim. É isso mesmo. Então, gente, eu vou começar aqui a fazer o nosso brigadeirozinho, tá? Tá certo. Vai. Como eu falei pra vocês, eu posso fazer brigadeiro de absolutamente tudo. Tudo que eu quiser, tudo que eu imaginar, eu consigo fazer brigadeiro. Só que eu vou fazer de capim-limão. Ou capim santo. Eu já adoro capim santo e brigadeiro de capim santo também é muito bom. Uma vez eu comi lá na aula também, lá no instituto. E eu adorei. E virou um dos meus favoritos. Então, eu posso fazer esse brigadeiro de duas formas. Ou eu posso fazer um chá, que é do jeito que eu vou fazer aqui. Como eu passei a receita para vocês, é 395. É, no caso, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 100 ml ou 100 gramas de saborizante. Como eu vou fazer um chá, eu vou precisar de 100 ml de chá. Então, eu vou fazer um chá bem forte. Se eu tivesse ele... Se esse capim santo ele fosse... É porque eu estou usando o desidratado. Se fosse aqueles in natura mesmo, eu poderia até colocar ele dentro do meu brigadeiro e ficar comendo a plantinha, que não teria nenhum problema. Que nem o meu de manjericão, eu processei, bati no liquidificador, mas eu não coei. Se eu quisesse coar, eu poderia ter coado só para poder ficar sabor e não ficar a plantazinha no meu brigadeiro, não ficar o segmento da planta no meu brigadeiro. Então eu posso fazer aqui só o chá mesmo. Ou então eu também, gente, posso infusionar a minha erva, a minha planta, o que eu quiser fazer, tá? Deixa eu só como é pouquinha água, a gente vai virar o chá e dá super certo. Então, se eu quiser fazer o brigadeiro de alguma erva, alguma planta, tipo hortelã, coentro, manjericão, todas essas ervas, jambu, eu posso fazer à vontade. E eu posso fazer desses dois jeitos. Ou eu faço chá de manjericão, do folhoso que eu tô usando, ou então eu posso infusionar esse meu capim santo, essa minha erva, no próprio creme de leite. Então, em vez de eu fazer um chá, eu poderia pegar o creme de leite, botar aqui na panela e fazer como se fosse um chá, entre aspas, da minha erva. Então, eu faço desses dois jeitos. Ou eu faço chá da planta, ou eu infusiono no meu creme de leite, que aí eu não vou precisar fazer um chá. Eu só vou infusionar, botar na mistura do meu brigadeiro e cozinhar e fazer meu brigadeiro só com creme de leite, digamos que saborizado. Então, tem essas duas técnicas que eu posso fazer. Só que hoje eu vou fazer aqui com chá para vocês. Já que eu mostrei e fica gravado lá no canal da gente, do Instituto Mix, e fazendo brigadeiro de manjericão com limão. E aí eu mostro como é que a gente usa o limão no nosso brigadeiro, que a gente não usa o sumo, a gente usa só a casca. E aí eu mostrei que a gente faz a gente bota a casca no começo do processo do brigadeiro, quando a gente vai começar a cozinhar. E aí o outro que eu fiz hoje foi de vinho, que no caso é uma bebida alcoólica. E aí eu mostrando, falando também que quando a gente vai trabalhar com bebida alcoólica, a gente usa a metade no começo, tanto para dar o sabor, e aí no final a gente vai colocar também a outra metade, que no caso é 50 ml, para poder dar o álcool. Se eu quero um brigadeiro realmente alcoólico, que lembre um pouco do álcool, eu boto no final. Se eu quiser ele mais forte ainda, eu boto ele todo no final. Mas como eu quis para dar uma cor e dar um sabor de uva, né, de vinho, no começo também, eu botei 50 ml no começo do processo. E aí, quando eu tava começando a ter o meu ponto de brigadeiro, como eu sei que ele vai retroceder um pouco, esse meu ponto, eu espero passar um pouquinho do ponto de rechear, porque eu fiz esse brigadeiro para me rechear. E aí, quando ele passa um pouquinho, eu vou e boto o líquido, boto mais vinho, que é para poder ele realmente voltar para a minha parte de rechear, o ponto meu de recheio. Então, tem várias técnicas precisas para quando a gente for fazer o brigadeiro de alguma coisa. Mas, como eu falei, dá pra gente fazer brigadeiro de absolutamente tudo. Como esse... Eu entrei agora, Moisés. Agora que eu vi aqui o link. Quem é? Começou Oi, boa... A Gabi. Ai, Gabi. Oi, Gabi. Boa tarde. Oi, boa tarde. Isso aí é o quê? Falei, para tentar olhar, né? Não é que eu fui olhar os ingredientes. Tá aqui pra minha balança. Tá bom. Mas você vai praticar também, é? Sim. Tá fazendo de quê aí? O meu é de capim santo. Ah, eu tenho erva doce, tenho a casca e tenho um saborizante de
pistache? Você que sabe, você que escolhe o que você quer fazer. Se você for fazer com pasta, você vai usar menos. Você não vai usar 500 gramas não, ou 100 gramas não, porque é muito pistache. E também é carérrima a pasta de pistache. Usa Você acha quanto de pistache? Com o quê? Usa o quê? Com o quê? a pasta de pistache? Não, eu digo assim, se eu fizer com pistache, aí eu vou decorar ele com o quê? Com castanha, com o quê? Você que sabe. Você pode bolhar até mesmo no açúcar, ou você, não sei se você quer para bolhar, você pode usar ele para recheio, você pode fazer ele por aqui, você quiser. O balanço tá muito sujinho. E aí, decidiu? Tá. É, eu acho que o pistache mesmo. Eu vou botar mais ou menos Se uma for, colher. Moisés, se for pasta saborizante, eu uso quanto? Só uma colher em cada receita? É, mais ou menos isso. Depende da marca da sua pasta, porque tem umas da... Eita, não vou lembrar o nome da marca. Tem uma que ela é muito Uma fraquinha, blend. sabe? Que a gente come, a gente coloca, o brigadeiro fica mais doce, mas não fica com o sabor da pasta. Eu só uso mesmo a Mac 3 ou Pré-Gel, que aí elas são um pouquinho mais concentradas, elas são um pouquinho mais caras, mas elas são as melhorzinhas, tá? Realmente dão sabor, realmente você não precisa colocar tanto, porque elas são bem concentradas. Uhum. Eu comprei Depois essa. tu manda a marca pra gente? Tá certo. Mac 3, eu vou mostrar pra vocês. Tem na Casa Garcia, tem na Fortale, tem na Espaço Chef. Certo. É mais carinha, mas tudo bem. Sim, gente. É mais ou melhor, né? É bem melhor. E dura uma vida, viu? E principalmente a de baunilha. Você bota um pouquinho, o bicho fica pura baunilha. Vou usar quantas gramas do pistache? Qual é a sua pasta? Qual é a sua pasta, Gabi, que você tem? Olha, amor, tu vão. Tá cortando aí. Gabi? Oi. Qual é a sua pasta saborizante? É a pasta saborizante de pistache. Qual é a marca dela? Blend coberturas. Comprei na Certo. Casa Garcia. Você vai botar mais ou menos uma colherzinha, tá? De café? Não, de sopa mesmo. Porque aquele potinho pequenininho assim, né? É o pote pequeno de 90 gramas. Certo, você bota uma colherzinha de chá, então. Ela é bem concentrada também. Uma colher de chá. Então, gente, como eu falei, outra opção, né? Como a Gabi vai fazer o brigadeiro dela, ela vai usar a pasta saborizante. Que aí também não tem nenhum processo, não tem nada demais. É só colocar tudo na panela e realmente mexer. Só que aí mexer bem, porque algumas pastas dela são bem concentradas. Tipo, essa minha da Mac 3, se você não misturar a pasta antes de usar, o óleo sobe e meio que a polpa desce. Então, se eu não misturar, vou ficar, tipo, pegar só um pedaço de pasta, e aí mesmo que eu mexa no meu brigadeiro, ela não vai dissolver. Então, é importante que toda vez que eu for trabalhar com algum insumo que ele seja um pouco mais pesado, eu passo ele no liquidificador ou no processador, tá? Do mesmo jeito que quando a gente vai fazer brigadeiro de ninho, a gente vai fazer brigadeiro de chocolate, brigadeiro de alguma coisa que seja pó, coco, essas coisas, a gente processa antes no liquidificador. E eu também, no caso, o meu folha, hoje eu tô fazendo de capim santo, mas quando eu fiz o de manjericão, eu só processei no liquidificador e botei essa mistura aqui dentro. Eu não coei nem nada, porque também intensifica um pouco mais o sabor. Se você deixa, digamos que os pedacinhos de folha dentro do seu brigadeiro. E como eu gosto de trazer mais textura, além da a textura macia do meu brigadeiro, eu trago uma texturazinha também da folhagem que vem dentro do meu brigadeiro. Isso aí também não dificulta na hora de enrolar, mas aí dificulta um pouco na hora de passar no bico. Se eu tô fazendo esse brigadeiro para mim passar no bico, eu já não deixo nada dentro, porque eu tenho que deixar ele realmente bem lisinho, para que eu não tenha dificuldade de trabalhar com o bico depois. Então, a partir daqui eu venho com o meu leite condensado. O leite que eu tenho aqui condensado é o Triângulo e o Betânia. Qual o melhor para usar? Eita, meu Deus. Vamos de Betânia. Betânia. E creme de leite, mococa e o da Qualitá.
qualitar. Vamos ver aí como é que vai dar certo aí. Então, olha aqui, eu já tenho uma minha mistura aqui de leite condensado e creme de leite, ó. E aí eu vou botar o meu saborizante. E aqui, como eu falei do vinho, né, também, se eu fosse trabalhar com brigadeiro de caipirinha, digamos, aqui eu já botaria 50 ml de cachaça. E aí ia cozinhar. E aí esse álcool ia evaporar todinho e ia ficar só o sabor da cachaça. Aí no final eu colocaria mais 50 ml. E a raspa do limão eu também colocaria no começo, para realmente ficar um gostinho de caipirinha, né? Leite condensado, cachaça e limão. E aqui eu vou botar 100 ml do meu chá forte. E aí, lembrando que quando eu trabalho com algum saborizante que seja líquido, eu tenho que saber que esse meu brigadeiro vai demorar um pouco mais a dar o ponto, tá? Então, se eu tô fazendo um brigadeiro com suco de maracujá, com suco de laranja, suco de morango, sei lá, algum suco, eu tenho que ter noção de que esse brigadeiro vai demorar um pouco, por conta que tem que evaporar todo esse líquido e realmente reduzir e virar um brigadeiro. A partir daqui eu venho cozinhando. Eu posso mexer em fogo alto? Pode. Se você quiser queimar seu brigadeiro, se você quiser ter uma textura ruim no seu brigadeiro, se você quiser deixar o seu brigadeiro todo separado, você fica à vontade. Mas aí, se você quiser um brigadeiro lisinho, um brigadeiro todo unidozinho, um brigadeiro brilhoso, fogo médio baixo e muito movimento mesmo. O que faz com que o nosso brigadeiro fique brilhoso, a manteiga ajuda, né? Tem algumas pessoas que bolham brigadeiro com a mão cheia de gordura, cheia de manteiga. Isso não tem como não ficar brilhoso, né? Mas aqui o brigadeiro normal de chocolate, qualquer brigadeiro que a gente vai fazer, se a gente dá muito movimento, né? Se a gente não fica aqui só realmente mexendo para não grudar, eu não vou adquirir tanto brilho. Mas se eu tô mexendo aqui bem rápido mesmo, não parando de dar movimento, o meu brigadeiro vai ficar bem brilhosinho, bem bonitinho. Vocês estão vendo que realmente parece uma água aqui, ó, do brigadeiro. Porque eu tô trabalhando com líquido. Se estivesse trabalhando com um leite em pó, cacau, o ponto até que daria até mais rápido também. E aqui eu venho aqui com a paciência de Jó. E dá tudo certo. É só a Gabi que tá fazendo brigadeiro comigo, vocês não estão, não? Depois eu vou dar essas dicas aí, se for... eu tenho que usar manteiga? Não, só creme de leite. Hoje em dia ninguém mais faz nada assim, só as pessoas que realmente preferem trabalhar com manteiga ou até mesmo não conhecem tanto, sabe? Porque antes todo mundo só fazia brigadeiro com leite condensado, manteiga e cacau. E Nescau, na verdade. Mas hoje em dia, como as pessoas conhecem um pouco mais, ninguém mais usa manteiga, porque as características que a manteiga traz é brilho. E aí o meu creme de leite, como ele tem muita gordura também, ele já traz esse brilho, ele já traz uma cremosidade maior, ele já quebra um pouco o doce do leite condensado. Então é preferível que se use realmente o creme de leite. E as pessoas estão deixando mais de usar manteiga. E até mesmo na hora de molhar esse brigadeiro, as pessoas utilizam a água na mão. Porque a água faz com que o brigadeiro não grude na sua mão. Antes todo mundo pegava um pote de manteiga, sentava e lá e vai molhar um monte de brigadeiro. Hoje em dia as pessoas realmente só molham a mão para que também não traga um gosto gorduroso no meu brigadeiro. Eu não quero comer um brigadeiro com gosto de qualia. Eu não quero comer um brigadeiro com gosto de óleo. E aí eu venho aqui em fogo baixo mesmo, fogo médio baixo, ó. Deixa eu ver para vocês. Aqui é alto, né? Aqui é baixo. Eu boto mais ou menos aqui, ó. Médio alto. Alguém tem alguma dúvida de brigadeiro, pode ir falando, viu? Que é o bate-papo com a panela. Eu não consigo dar o ponto, tenho muita dificuldade para dar o ponto.
Olha, eu Não. vou ligar a minha câmera aqui pra tu ver como é que tá. Não, mas tá no começo. Você usou um leite condensado todinho? Todinho. Certo. E o fogo. Tá, Tá bem pertinho. tá, Tá bem pertinho, então. tá bom o fogo? Oi? Abaixo, assim, o fogo. Tá ótimo. Ah, professor, mas eu já mexo brigadeiro há 2 anos da minha vida. Nunca deu errado. Aí foi, tá bom. Mas aí eu também, de vez em quando, eu mexo fogo alto, realmente só quando eu tô muito apressado, porque às vezes, gente, a gente ainda vai falar disso, que é, no caso, o ponto do meu brigadeiro. Hoje até uma aluna minha também falando que eu falei que às vezes a gente passa o ponto do brigadeiro porque a gente acha que já tá bom e tal, não sei o quê, ou ainda precisa cozinhar um pouquinho mais, a gente já acaba que passa o ponto do brigadeiro. E aí tem gente que sempre se confia em consertar o brigadeiro com mais creme de leite. Eu fiz aqui minha mistura, ou já fiz aqui meu brigadeiro, só que ele passou o ponto. Eu vou aqui botar um pouquinho de creme de leite. E esses Ok. grãozinhos que fica, ele Oi? dissolve? Esses Como? grãozinhos, esses bolotinhos que fica, ela dissolve de acordo Mas com o cozimento? é uns bolotinhos da pasta, é? Não, essa pasta ela é líquida, ela é mais para líquido do que cremosa. Tá raspando o fundo da Isso. panela porque não é pra aparecer nenhum bolotozinho, não. Não, tipo como se fosse do creme de leite com leite moço. Todo o creme de leite vai dissolver. Agora, se tiver aparecendo grumo aí, é porque talvez esteja grudando já. O meu tá começando a quebrar. Cadê? Eu não tô vendo nenhum grumo aí, não, mulher. Não, fica assim. É porque eu tô vendo mais de perto. Ó. Ah. Não, mas se for o grumo do creme de leite ou do leite condensado, vai dissolver conforme tá cozinhando. Do creme de leite, do leite condensado aqui. Pronto. Aí eu tava falando, né? Se eu quero fazer um brigadeiro para rechear, e quando eu vou ver o meu brigadeiro tá no ponto de bolhar, eu vou lá, coloco um creme de leitezinho muito pouco, até realmente faltar o ponto mais abaixo, que é o ponto de rechear. Mas se eu tô fazendo aqui um brigadeiro, eu tô mexendo, tô nem vendo o tempo, mexendo. Aí quando eu for ver, meu brigadeiro já virou para um chiclete. E aí eu posso tacar leite com creme de leite, que aí o bicho volta para a textura certa. Mas quando você vai comer, gente, ele não deixa de ser chiclete. Às vezes a gente cozinha tanto brigadeiro, eu acho que foi para vocês que eu falei, que eu tava, quando eu trabalhava na Sablé, o menino foi mexer o brigadeiro, não foi eu. Eu mexi o brigadeiro, eu fui prensar o bolo e o bicho tava muito duro. E eu disse assim, não vai dar tempo de fazer outro brigadeiro, não. Aí prensei o bolo com esse brigadeiro. Menino, quando chegou lá... Quando chegou lá no cliente, quando o cliente foi cortar o bolo, gente, a faca grudou no brigadeiro que não soltou. Porque essa textura de chiclete que a gente fala é porque o brigadeiro ele só vai até o ponto de bolhar, né? Ele já reduz o doce tudo uniformezinho para quando chegar no ponto de bolhar ele tá ok. Mas se eu faço um brigadeiro no ponto de chiclete, se eu cheguei nesse ponto, infelizmente, ele já reduziu tanto que o meu açúcar ele tá começando a caramelizar. E caramelo é caramelo. Ele vai grudar no dente, ele vai grudar em tudo que você for fazer. E aí não adianta, eu posso até colocar creme de leite e tal, vou ver que a textura mudou. Mas quando ele for na boca ou ele for passar uma faca em cima desse brigadeiro, ele vai grudar. E vai grudar muito mesmo. E isso aí é super inconveniente para o meu cliente que queria comer um bolo bom, um brigadeiro macio. Aí quando vai comer o brigadeiro só o chiclete grudando no dente dele lá atrás. Grudando em todo lugar possível, passando umas 2 horas para desgrudar o brigadeiro. Isso já aconteceu comigo, então realmente eu sei o que eu te falo. E eu não espero que vocês passem por isso. Então, quando você estiver fazendo brigadeiro, a gente realmente tem que conhecer o nosso ponto de brigadeiro. Não adianta eu afastar aqui no fundo da minha panela e dizer, meu brigadeiro tá bom porque já desgrudou na panela. Às vezes não, porque essas nossas panelas de casa, a maioria, né? Nem todo mundo. Mas a maioria, essas panelas convencionais, que o fundo dela é muito rasinho, é mais ou menos isso aqui de fundo. E aí não tem como a gente... É um calor que vem muito mal distribuído, ele vem muito direto na minha panela. É diferente daquelas panelas lá do instituto, da escola, que elas são com fundo chumbado.
O fundo dela é bem mais grosso, é mais ou menos isso aqui, o fundo delas. Então, o calor, ele vem mais devagar, ele vem mais educado, digamos assim. É um calor mais bem distribuído. E aí, ele manda temperatura uniforme. O fundo aqui da minha panela, eu posso pegar aqui do lado, ó, tá quente. Mas embaixo ele tá bem mais quente. Então, ele não distribui calor uniforme. E aí, acaba que, às vezes, eu passo aqui a espátula aqui, como ele tá recebendo muito calor excessivamente, ele vai mostrar que meu brigadeiro tá lento, tá desgrudando da panela. Então, ele tá bom. Às vezes, ele me engana. Então, às vezes, tenho um brigadeiro aqui no ponto de bolhar, aí eu boto para esfriar quando eu vou ver o brigadeiro tá mole. Então, realmente, a gente tem que conhecer. E aí, também tem muita questão do clima. Eu sempre falo muito do clima, porque confeitaria muito isso também. Então, se eu tô fazendo aqui o brigadeiro, meu brigadeiro aqui fervendo aqui, e aí eu subo ele aqui num dia frio, um dia que esteja chuvoso, num dia muito úmido, ele vai sofrer um choque térmico de temperatura, porque aqui ele tá muito quente. Ele aqui tá na faixa de mais ou menos uns 120 graus para lá. Então, se eu subo aqui, o ar tá frio, ele vai dar um choque nele aqui, que vai fazer com que o brigadeiro ele não escorra tanto. Vai, tipo, dar um choque nele, ele vai ficar um pouco mais frio, e aí eu vou achar que meu ponto tá bom. Então, até mesmo o clima, ele influencia muito nisso. Então, a gente tem que ter sempre cuidado, conhecer de fato o nosso brigadeiro. E aí, quando eu pego o meu brigadeiro, quando eu tô em dúvida no ponto, né? Eu posso pegar aqui um pouco desse brigadeiro, jogar aqui na minha bancada limpa, com álcool, e esfriar o meu brigadeiro na bancada com a colher mesmo, só para me ver como é que tá o ponto. Porque o ponto do brigadeiro a gente não vai ver quando ele tá quente, porque ele vai estar sempre molinho, vai estar sempre ideal. E aí, se eu esfrio esse brigadeiro, só consigo ver o ponto do meu brigadeiro quando ele tá de fato frio, quando ele tá realmente assim, tá em temperatura ambiente, não tem mais nenhuma temperatura. E aí eu esfrio o meu brigadeiro, vejo ele frio, como é que ele tá na temperatura, se é no ponto, ver se é o ponto mesmo que eu quero, se é o ponto de colher, se é o ponto de recheio, se é o ponto de bolhar. Só não cozinhe tanto para ficar ponto de chiclete, porque é horrível. Seu brigadeiro aí tá bem lisinho já, Gabi. Bem, ainda dá para ver uns gruminhos brancos aqui do creme de leite. Mas ele tá pregando já. O meu, como eu falei, como eu tô usando líquido, demora um pouquinho mais. Acho que o meu aqui tá ficando ponto de recheio, né? Já tá quase. E aí, se vocês quiserem ver a gente fazendo outro brigadeiro, na minha outra aula, fica salvo lá no Instagram, no YouTube, no canal da gente. Tô fazendo brigadeiro de manjericão com limão, de vinho. Tá tudo aqui ainda, porque eu não vou usar agora. Vocês têm alguma dúvida, meninas que estão só vendo, só assistindo? Só eu que tô fazendo, é? Mas a Fernanda me prometeu que vai fazer depois e a Josi também. A Josi é só porque não achou o creme de leite. Então elas vão fazer. Brigadeiro bem gostoso. Eu vou fazer. Talvez à noite eu faça. Vou fazer também, é porque esse final de semana eu fiz 5 bolos, já tô mais pra lá do que pra cá. Ai, gente. Eu não aguento mais, viu? Eu fui na casa de uma amiga minha que tava aniversariando. Aí ela come um pedaço de bolo. Aí eu, ai meu Deus. Amiga, tem alguma coisa salgada aí? Ai, gente. Mas graças a Deus, né? A gente tá com encomenda pelo... Ficar bem durinha, é? Não, aí você que vai escolher o ponto, dependendo para o que você queira o seu brigadeiro, né?
Se você quer o seu brigadeiro para rechear, ou se quer para enrolar, ou se quer para colher. Quero conseguir enrolar. Pronto, então vamos cozinhar mais. Ó, gente, esse meu ponto aqui, que eu tô aqui com o meu brigadeiro, ó. A minha mão também foi. Ó, ele que tá escorrendo, mas ele começa a se quebrar. Não sei se você está vendo. Sim. Ó, ele começa a escorrer, mas ele começa a quebrar. Ó. Esse meu ponto aqui é o ponto de colher. Então, se eu acho interessante comercializar o meu brigadeiro no ponto de colher, comprar aqueles potinhos que são bem bonitinhos, que algumas pessoas comercializam, que botam só o brigadeiro, ponto de colher no potinho e vende, esse aqui é o meu ponto. Quando ele escorre, mas ele ainda tá meio quebradiço, então ele já tá bem macio na boca. Pri. E a gente continuar a cozinhar, que é o próximo é o ponto de recheio. E aí sempre raspando para não grudar, para não ficar as partezinhas queimadas aqui. Deixa eu fogão. Ai, meu Deus! Sempre mexendo, como eu falei, o que vai dar o brilho no nosso brigadeiro mesmo é só dar mais. Quanto mais movimento eu der, mais brilho eu consigo dar. Só para por favor. Por favor. Alô? Oi! Aquele pó saborizante, eu não botar eles quando for fazer, é só depois que tirar do fogo, né? Pode ser antes também, mas depende do pó saborizante que você está usando. Tem aqueles pós É, que são. é aqueles pozinhos da Mavalério. Você. Como eu falei, Eu tá acho bem da ácido. Valério. O da Valério tem que ser depois, né? Não? Gente, eu nunca trabalhei com esse pó, então isso eu não consigo dizer para vocês se é antes ou é depois. Mas a Fernanda tá dizendo que é depois. Eu é a primeira vez que estou usando isso aqui. Esses pó eu nunca usei, não, esses pó saborizantes, não. Realmente eu só usei pasta toda a minha vida. Mas eu vou dar uma olhada e aí eu te respondo. Mas eu não gostei muito, não, sabe? Porque o ponto dele não é o ponto que eu estou acostumada. Mas tem gente que usa direto. É brigadeiro? É um pó que vira brigadeiro, gente? Não, ele é um pó saborizante. Ele diz que é para botar antes, mas ele não fica um ponto legal, entendeu? Uhum. Aí eu botei depois, mas eu não gostei muito. Ele Pois ficou é. como? Ficou mole? Testar, né? Tudo isso a gente tem que testar para realmente saber se é bom ou não, né? Como a gente já falou aqui várias vezes do leite condensado da Betânia. Eles contar o quê? Eu vi que tá mais escuro da Betânia. Mais Deixa eu ver. grosso. Levanta aí seu brigadeiro. O seu aí já tá em ponto de recheio, tá ótimo. Cozinhando mais um pouquinho, vai virar o de bolhar. O meu aqui já parou de ferver mais, porque era só mesmo o líquido evaporando. E aí, como eu estava falando hoje também mais cedo, a gente tem que inovar mesmo nos nossos brigadeiros para chamar a atenção do nosso cliente. Eu sempre falo para vocês, sempre frisando aqui, Fortaleza gosta de novidades, só gosta de novidades. Então, tudo que eu puder inovar, até mesmo porque está chegando o Dia dos Pais. Hoje, a aluna de manhã, como ela estava em prática também, ela testou, ela fez, né, com a gente, foi chocolate 70% pó
chocolate em pó 70% com rum. Porque ela já disse que já queria testar para saber se dava certo e para antes dos pais ela encaixar esse novo brigadeiro que ela testou. E aí teve brigadeiro de laranja também na aula. Quando eu tô trabalhando com essa coisa ácida, Suco, bebida, quantos ml? o mesmo tanto lá da receita, é tipo 100 ml. Para uma caixa de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, eu uso 100 ml. E aí, eu evito colocar no começo ou no final. No começo eu vou deixar só o sabor, não vou deixar tanto álcool. E aí no final eu vou deixar um pouco mais alcoólico. Então até mesmo eu posso dividir. Ó, meu brigadeiro. Meu brigadeiro aqui, ó. O seu eu acho que já dá, viu, Gabi? O meu aqui, ó, ele cai, mas ele não cai todo, ó. Ele quebra ainda. Aqui eu já posso usar ele para rechear um bolo, alguma coisa. Ele tá bem mais firme, não tá tão líquido como no de colher, ó. Mas ele ainda cai. O outro, quando eu tiver com o meu brigadeiro pronto para bolhar, ele vai cair como de uma vez, tipo fazendo ploft. A cara do Felipe. O Felipe disse que o brigadeiro tá bom quando ele faz ploft. Meu tá assim, ó. E ele cai todo de uma vez. Tá ponto de quê aqui? Cadê? Deixa eu pegar isso. Ele realmente ficou um pouquinho grumoso, não foi, Gabi? Foi. Não, mas o seu tá bem firme. Ó. Quando ele cai só de uma vez, mesmo que ainda tenha conteúdo, né? Que ainda tenha brigadeiro na espátula. Cozinha mais, então? Oi? Para enrolar, cozinha mais. Não, tá ótimo. Aí bota Gabi, na bancada. Oi. E bota na bancada, não. é Bota bom no prato. tu passar no liquidificador, ou então passar o mix antes de começar a fazer, para não ficar esses gruminhos. Eu ia falar isso também. Eu passei o mix. Eu vou passar o mix. Tem aquele que é batedeira, aquele que é um fouetzinho. Aham, ótimo. Depois passa no mixer bem, pra ficar mais lisinho. E aí, gente, quando eu terminar de cozinhar meu brigadeiro, e eu vou botar pra esfriar, eu tenho que botar num pote, numa vasilha, num prato, num bowl, alguma coisa que vocês tenham pra comportar esse brigadeiro. Porque se eu deixar aqui na minha panela, eu tenho um brigadeiro pra me finalizar, mas eu vou finalizar só às 7 horas da noite. Eu vou deixar aqui meu brigadeiro na panela, são 3 horas, daqui pra lá ele esfria. Gente, a minha panela, ela tá muito quente. Então, ela ainda vai estar mandando calor para esse meu brigadeiro. Então, mesmo que eu tenha atingido meu ponto aqui certinho e eu deixar na panela, ele vai continuar cozinhando. Talvez ele até grude embaixo da panela. E ele ainda tem a probabilidade dele começar a cristalizar. Por conta que ele começou a receber tanto calor que aí ele vai parar de reduzir para virar o brigadeiro para começar a virar um caramelo. E é por isso que ele vai começar a voltar a criar os cristais de açúcar dele. Então, toda vez que eu terminar aqui meu brigadeiro, eu vou e boto num prato, numa panela, num pote, alguma coisa. Mas eu não posso deixar dentro da panela, porque senão meu brigadeiro vai ficar duro, vai cozinhar, vai continuar cozinhando aqui e não vai dar certo. Ó, vocês estão vendo aqui meu brigadeiro. Ele já tá quase indo pro ponto de bolhar. Vou pegar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ele cai, ele tem um peso, dá pra ver que ele tem um peso. Se eu cozinhar ele um pouquinho mais, aí ele vai ficar mais firme, aí fica como se fosse ideal pra bolhar. Só que eu não quero ele pra bolhar. Pra mim, ele assim já tá ótimo. Então, a partir daqui eu já consigo rechear, já consigo quase bolhar também. A Gabi tinha falado que tinha dificuldade de dar o ponto no brigadeiro dela. Na aula de sábado, uma aluna minha estava fazendo com o leite condensado da Mococa e o creme de leite da Betânia, eu acho, não lembro. E aí a gente tem que ter cuidado nos insumos que a gente usa também. Ela disse assim, eu nunca trabalhei com Mococa, mas foi o único que eu achei aqui perto da minha casa, então eu vou usar ele.
Aí disse assim, eu também nunca usei mococa, não. Aí quando ela abriu, ela viu que achou ele muito líquido. E aí no meio da aula, o brigadeiro de todo mundo deu conta menos o dela. Aí a gente acha que por conta do brigadeiro, né, do leite condensado, que ela achou muito líquido, acabou que não deu o ponto correto no brigadeiro dela. Então, toda vez que a gente for fazer um brigadeiro, até mesmo um brigadeiro, um simples brigadeiro, a gente tem que saber quais são os insumos que a gente está usando. Se são de uma qualidade boa, se realmente dá certo fazer com esse tipo de insumo. Porque não adianta eu querer fazer um monte de brigadeiro, uma coisa boa para vender e tal, e eu não conseguir fazer isso com dar um monte de um brigadeiro correto por causa de um leite condensado, porque geralmente as diferenças de leite condensado são, tipo, estourando de 50 centavos de um para outro, de um melhorzinho. Eu mesmo, nessa semana, eu comprei um moço. O Betânia tava de R$4,29 e aí o moço tava de R$4,79. Aí eu, vou comprar o moço, né? Pelo amor de Deus. Gente, eu acabei de provar o meu brigadeiro. Tá muito gostosinho. Então, gente, quando a gente fala de brigadeiro, é simples assim, tá? Não tem tanta dificuldade. É mesmo só mexer, só respeitar o brigadeiro, né? O leite condensado, o creme de leite, tudo isso direitinho. Tira da panela, mulher. Eu passei o mix agora. Ó, Ah, tá. o cremoso. Não Diminuiu. dá pra enrolar. Não dá pra enrolar. Não dá pra enrolar? Eu acho que não. Tá, mulher, deixa esfriar. Dá, quando esfriar você vai ver. Aí, Tá ótimo aí. Deixa eu vou mostrar aqui. botar no prato. E aí, quando eu tiver dúvida do ponto, como a José tá tendo, Josi não, a Gabi, a gente pode fazer assim. Deixa eu só limpar aqui. Pra mim, eu acho que esse ponto aqui é pra recheio, né, não? Tá bom, Gabi, deixa esfriar que tu vai ver que dá pra tu enrolar. Ele tá bom aí. Ó, vou só limpar aqui com álcool. Gabi, quando você tiver com dúvida ou qualquer outra pessoa, a gente pega aqui o brigadeiro, ó. Joga aqui um pouquinho na bancada. Esfria, ó. Fico realmente só esfriando, jogando pra lá e pra cá. Porque quando esse meu brigadeiro esfriar, aqui, eu já vou ver o ponto que ele tá. Sim. Ó, olha aqui o que eu tô fazendo. Eu jogo aqui um pouquinho. Só jogo, espalho, junto. Quando a produção é grande, né? Em cozinha assim. Fazendo uma temperagem de brigadeiro, né? Tipo isso. Ó, e aqui eu já vi que o meu brigadeiro ele tá no ponto de recheio, ideal que eu queria. E não precisava disso tudo, não, Gabi. Era só um pouquinho. Ai, é porque eu olho pra câmera e olho pra filha. Ai, meu Deus do céu. Ó, aí aqui o meu brigadeiro, ó, ele tá num ponto bem legalzinho. Vou olhar aqui. Pra recheio, ó. Ele não tá durinho, ele aqui já tá totalmente frio. Então eu sei que aqui eu já consigo trabalhar com bico normal. Ok, ó, ele não se desmanta, ele não coisa. Ele tá ótimo pra mim trabalhar ele com recheio. Prensar um bolo, trabalhar com bico, botar no meu cupcake e assim vai. Então eu posso fazer essa técnicazinha aqui, temperar o meu brigadeiro, porque temperar é dar temperatura. Tá vendo aí como tu já consegue enrolar? Quando esfriar mais, aí que dá pra enrolar mesmo. O pessoal passa margarina na mão, né? Quando vai enrolar. Mas agora você vai passar água, não tem pra margarina. A água é melhor. Só um minuto. E aí eu posso fazer isso quando eu tiver com dúvidas de brigadeiros, dos pontos. E aí eu não errar mais, né? Como a Josi já queria... a Josi não, a Gabi. A Gabi já queria cozinhar mais o brigadeiro dela. Cozinhar mais o brigadeiro dela sem ter necessidade, né? Achando que não tinha dado o ponto certo. E Ela aí... queria enrolar, o bicho era quente. Já era cozinhar mais e ia ficar no ponto de chiclete já.
E aí, gente, não, vocês viram que não tem dificuldade alguma. Tem dificuldade, olha. Gabi, Que deixa é esse isso, negócio esfriar, deixa esse negócio esfriar. Gabi, tá calma, espere esfriar, molha a mão com água. Calma. A gente não molha brigadeiro, o bicho ainda quente, não, que não dá certo, não. Não, eu. Lava essa mão. Já, ó. É isso, cara. Acho que ela tacou foi água dentro do brigadeiro. Não, eu taquei, não, molhei a mão. Deixei o Mulher, deixa esfriar. Eu disse que era só pra ver o ponto. Não era pra molhar agora. Tá bom. Meio de terminar a aula e não consegui fazer. Não, mas ele vai demorar aí uns 20 minutinhos pra ele esfriar por total. E aí tu consegue molhar bem direitinho. Molho a mão, é só deixar a mão úmidazinha, não precisa deixar encharcada também não, porque senão a gente não consegue moldar o brigadeiro. E aí, gente, não Então, tem... botei úmida assim, ó. Mas tá muito molhado ainda. Eu acho que ainda tá muito molhado. Mas deixa eu fazer com um pouquinho. Quando ela prende, faz uma molhada. Como? Eu não te entendi, Josi. Deixa ela untar a mão com manteiga mesmo, bem pouquinha. Aí quando ela prende, ela faz como molhada. Pode ser também, viu, Gabi? Pode fazer com a mão com um pouquinho de margarina. Mas porque também dá certo com água. Ei, Gabi, mas tu não vai passar a lata de manteiga na mão, não. Passa só um pouquinho. Eu vou perturbar aí, viu? Pessoal aí. Só pra Esse realmente. teu cabelo é show, velho. Obrigado. Tá todo desbotado. Parece meu filho. Eu bem pinto no cabelo dessas cores. Tá, depois também. Vou mudar a cor. Já cansei do rosa. Aí, gente, tipo, a Gabi ainda tá sentindo um certo pouco de dificuldade, mas ela vai ver que não tem. Quando o brigadeiro esfriar e ela tiver um pouquinho mais de calma, ela vai ver que não tem essas coisas todas, não. É porque ela é apressada demais. A gente só vai utilizar daqui a algumas horas também, mesmo que a gente vá molhar. Brigadeiro tem que ter paciência. É só a gente se preparar um pouco mais de tempo, se planejar, separar um pouco mais de tempo que dá tudo certo, tá? E aí, brigadeiro é só mexer, só dar ponto direitinho. Se passar um pouquinho, a gente conserta com um pouquinho de creme de leite, não tanto, porque senão volta demais e a gente tem que recozinhar. Por isso que é realmente bom a gente ter conhecimento no nosso brigadeiro, no ponto. E aí, joga um pouquinho na bancada, para poder ver o ponto, ver se o ponto está certo e tal. Para a gente não ter trabalho de recozinhar, para ter trabalho de consertar o nosso brigadeiro. Então, é só creme de leite, leite condensado e o meu saborizante. Lembrando que quando eu vou trabalhar com pó, ou até mesmo alguma pasta que seja um pouco mais rígida, ou então se eu notar que o meu creme de leite está um pouco com uns grumozinhos, a gente já passa ele no liquidificador pra gente não ter problema, porque se eu for passar... Só acho que a Gabi tem mixer, né, em casa. E aí, se eu for passar isso quente no liquidificador, é capaz de eu me queimar também, então é perigoso. Nunca passei no liquidificador, eu peneirava. Eu sempre peneiro. E peneirar quem... Agora que o Felipe deu a dica mix, aí, claro, assim, vou vendo promoção, a gente vai tendo que comprar as coisas, né, pra investir. Com certeza. Aí comprei esse mix que já tem mais outras opções também, né? Porque tem uns que é só... Que é só um mixer. Esse não, já tem mais outras funções. Aí eu passo aquele que é como se fosse um fouet, né? Aham. Isso aí eu vejo que no que eu passo ele muda de textura, ele já vai ficando mais lisinho e cremoso. Aí volta pro fogo novamente. Ele é ótimo até pra... Não, volta não. Ele não vai mudar a textura, não. É só realmente para deixar um pouquinho mais liso esses grumos. Até mesmo para fazer ganache, fazer trufa, é sempre bom a gente usar um mixer, né? Mas não é todo mundo que tem um mixer. Eu mesmo não tenho. E aí, tudo isso aqui, quando eu vejo, antes de eu fazer meu brigadeiro, se a minha pasta ela tá muito concentrada, se o meu creme de leite ele tá um pouco com os grumos. E aí, se eu vou usar algum saborizante que seja pó, no caso, cacau, ou leite em pó, ou coco, ou alguma coisa liofilizada, eu tenho que lembrar que eu tenho que passar no liquidificador. Que é para ele realmente ficar lisinho, não ficar tão grumoso. Porque se eu vou trabalhar com bico, mesmo que eu não for trabalhar com bico, não é bom ter grumo no nosso brigadeiro, porque quando a gente vai comer o brigadeiro, a gente quer comer uma coisa macia, né? Tem gente que só come brigadeiro queimado, né? Antes mesmo antes de
trabalhar com confeitaria e tal, eu ia fazer brigadeiro, eu esperava o brigadeiro queimar pra ficar aqueles grumos, não, assim, pra poder comer. Mas hoje em dia eu não faço mais isso. Mas todos esses brigadeiros que tem grumos é um pouco de dificuldade, dá um pouco de dificuldade, porque se eu for preparar um bolo, e aí é um naked cake, e aí depois eu tô fazendo aquele trabalho com bico, aí vai ficar só um bolozão assim, um grumozão bem na ponta do bico, não dá certo. Aí, se eu tô trabalhando com pitanga, que é o desenho, é feito de desenhozinho, e aí quando eu for pingar, aí não sai o desenho direito, não dá pra fazer uma rosa, não dá pra fazer uma flor. Então isso é muito ruim quando eu não tenho conhecimento do como e não deixo meu brigadeiro todo lisinho, tá? Então é muito importante a gente sempre prezar para ter uma textura legal. Sempre deixando ele o mais lisinho possível, o mais macio também. Não mexendo tanto em fogo alto, porque se a gente mexer em fogo alto é capaz da gente queimar, ou se queimar. Na hora que eu tava conversando com vocês, isso ficou no meu braço, eu acho. Eu vou até me queimar aqui, vai. Porque tava em fogo alto também. Então, esses costumezinhos que a gente tem dentro da cozinha, a gente tem que ir quebrando aos poucos, né? Tipo, mexer brigadeiro em fogo alto. Porque eles até, às vezes, o brigadeiro em fogo alto, ele fica separado. Todo lisinho. Ele não vê ele todo brilhosinho. Às vezes você vê ele meio como quer separar por conta do fogo alto que ele recebeu. Então, fogo médio e baixo é o ideal para você mexer seu brigadeiro. E aí, saborizante, fica a critério de vocês. Dá pra gente fazer de absolutamente tudo que vocês quiserem. Dá pra fazer esses pós, como a Josi. Mas aí tem que saber ponderar o uso desse pó, porque às vezes também eles são muito ácidos. É muito, tipo, a gente bota uma colherzinha de chá de morango. Eu lembro que na aula de mousses, a gente trabalhou com esses pozinhos no final. E o de maracujá e o de morango era extremamente ácido. E eu adoro acidez. Só que pra mim poder continuar comendo acidez, o primeiro é tipo um murro aqui na minha boca, de tão ácido que eu recebo. Eu acho que tá alguma coisa na língua e tal. Mas era muito, muito ácido. Então não adianta eu fazer um brigadeiro muito, muito ácido e não conseguir vender esses brigadeiros. Então eu tenho que dar um certo cuidado, ponderar. Do mesmo jeito quando eu tô usando pasta saborizante. Como elas são bem concentradas, eu não preciso usar 100 gramas. Do mesmo jeito, essas cachaça, digamos que eu quero fazer um brigadeiro realmente alcoólico. E aí eu boto o meu álcool mais no final do meu brigadeiro para ele trazer esse álcool. E aí eu quero deixar ele um pouquinho mais alcoólico. Em vez de eu molhar com margarina ou com água, eu vou untar as minhas mãos com cachaça ou com a bebida, porque aí ele vai vai trazer um álcool mais forte também. Tipo, eu vou molhar meu brigadeiro de cachaça no açúcar. Então eu bolho ele aqui na minha mão, com a minha mão suja molhada de cachaça, e aí jogo no açúcar, me enrolo no açúcar ou no granulado e assim vai. Então tem várias coisinhas que a gente pode trazer pra gente quando a gente vai fazer brigadeiro. Sempre lembrar pra gente realmente fazer uma coisa boa, de qualidade e agradar o nosso cliente, né? Se eu quero comer um brigadeiro de caipirinha, eu não quero comer um brigadeiro só de limão. Eu não quero comer um brigadeiro só de cachaça. E aí, quando eu vou comer, o brigadeiro não tem gosto de nada, na verdade. Só tem um limão aqui e acolá. Então, realmente, a gente tem que ter cuidado em todos os insumos. Todo o cuidado preciso quando a gente vai fazer brigadeiros. E aí, a gente tem é sempre bom a gente ter um leque grande de sabores, que aí agrada todo o público, né? Desde o chocolate ao brigadeiro de brownie, digamos assim, né? Bota um browniezinho dentro, ou um biscoitinho dentro e tal, bolho, brigadeiro e pronto, já é. Então aí fica com a criatividade de vocês. A Josi e a Fernanda me prometeram um brigadeiro, então elas vão arrasar no brigadeiro delas também. E aí pode ser de chocolate, pode ser um brigadeiro assim bem inusitado também, como de coentro. Fica a critério de vocês. Viu? Alguma dúvida? Quero todas as dicas aí no Fazer brigadeiro de coentro com o Ian. Ele gosta. Brigadeiro de coentro é muito bom. Eu gosto de coisa de comida, de erva, assim, de coentro, cebolinha e tal. Que se quiser fazer brigadeiro também, bom demais. O meu ali de capim santo, eu tô só esperando ela acabar pra me tacar logo ali uma colher, acho. Muito bom. Pois é, fica a critério de vocês. Ian, você tá por aí? Ian. Ian sempre some quando é a gente. O ponto de bico também tem que ser igual de brigadeiro, né? Ponto de bico? Não. Não, Ou mais Isso é é bom. bom. O de recheio.
porque ele tá firme para segurar um bolo, então ele tá firme para poder montar um bico. Então, no ponto de recheio é o mesmo ponto de bico, praticamente. E aí, se você quiser deixar ele mais firme, você deixa ele no ponto de boiar. mais cremoso. Como? O de recheio tem que ficar um pouco mais cremoso. Mas aí o mesmo... Como o meu recheio que eu falo, gente, é um recheio que dê pra mim prensar o bolo e ele sustente o bolo de cima. Então, se ele sustenta... Tem um maior. Eu acho que tá pra lá. Se eu tenho um brigadeiro que ele sustente um bolo, ele também vai sustentar um bico. Então, o meu ponto de recheio que eu falo é o ponto que eu consigo prensar meu bolo. E aí é o mesmo ponto que eu consigo trabalhar comigo. Eu posso deixar ele um pouquinho mais firme, como o de bolhar. Só que aí, na hora de apertar, a minha mão vai cansar um pouco mais rápido. Mas também dá super certo. Mas o negócio é mesmo só a mão. Porque uma hora ele é bem mais grosso, né? Bem mais duro, bem mais firme. Então, na hora que eu vou ficar apertando e desenhando com o meu bico, eu vou ter um pouco de dificuldade. Eu vou cansar muito rápido, a força vai faltar uma hora. Então, eu prefiro deixar ele E no o ponto de saco vai recheio. estourar, né? Ou então estoura. Muitas das vezes estoura. Menino, Aqui nada. estourou. Sério. Eu vi. Deu estourada. Gente, eu viro outra pessoa quando o saco estoura, quando eu tô finalizando alguma coisa. Eu acho que qualquer pessoa, né? Saco estourada eu acho que é um terror pra qualquer confeiteiro. Qualquer pessoa, na verdade. E apareça. O Ian foi fazer o Aquele brigadeiro. bolo que colocou lá com aquele isomalte, né? É Como? só o isomalte diluído? O quê? O bolo que você postou. Não é isomalte, não. Tem É um segredo. Não é isomalte, não, aquilo ali. que tá azul, né? Assim, então uns detalhes azul. Mas não é isomalte, não. É outra coisinha. Ah, tá. É um segredo ainda, que eu vou fazer alguma coisa pra eu poder revelar esse segredo. Mas não é nada demais, não, menina. Mas não é isomalte, não. Eu não Já achei quero aprender. não é Pois é, que a gente viu. É igual as novidades, Adoro né? esse Esse segredo. isomalte, bolo de tsunami, tudo isso são as novidades. Meu bolo de tsunami deu quase certo. Eu fui fazer pro do meu filho agora, mas não derreteu muito. Eu tava atrás de novidades, porque eu não queria esse bolo de tsunami nem nada, não. Eu disse que a confeitaria, ela se renova todos os dias. Eu falo sempre isso pra vocês. Então, teve uma noite, menina, que eu não consegui nem dormir. Eu fui atrás de novidades de bolo, novidade. Aí tem mais 3 bolos que eu quero postar também, que são meio que novidades. Não é nem novidades, mas é criatividade, gente. Então, se vocês souberem o que é aquilo ali, vocês vão ficar assim, é sério. Porque na hora que eu vi, eu disse assim, é sério. E aí, quando eu consegui fazer, aí eu fiquei, oh, meu Deus. Eu achei meu bolo muito lindo. E é que eu não gosto das coisas que eu faço, viu? Então, pra mim gostar de alguma coisa que eu Acho fiz... que deve ser bem alguma coisa, tipo aquele coisa de brilho, né? Tipo aquele creme de brilho. Alguma coisa assim, né? Não, creme de brilho, não. Eu digo assim, os ingredientes, eu acho que deve ser tipo aquilo ali, né? O açúcar, o maisena, alguma coisa. É um primo da raspadinha, da chegadinha. Bem longe. Ian, aparece, Ian. Eu já tenho que trabalhar, Ian, apareça. Gente, aí, como a gente vai continuar nessa parte de prática, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia de outra prática que não seja tão cara, tipo, dos outros alunos, que não adianta eu pedir para vocês comprar uma barra de chocolate e temperar em casa, porque não rola, né? Além de ser caro, também a maioria das pessoas não tem estrutura em casa para poder temperar um chocolate. E uma aulinha que seja assim, bem tranquila, que não tenha tanto custo, vocês podem mandar sugestão, interagir e tal, pra gente fazer algo bem legal, pra gente não ficar só na teórica, né? Eu pensei em fazer alfajor, mas aí alfajor precisa de chocolate, né, pra banhar, aí eu não sei, eu vou pensar em alguma coisa que seja assim, um custo-benefício bom, que nem um brigadeiro, porque é leite condensado, leite saborizante, né, e às vezes a gente nem usa saborizante pra fazer um brigadeiro branco, então eu vou pensar essa semana e aviso com vocês que acontece. Eu pensei
mandado os ingredientes para vocês, tá? Eu peço até desculpa, porque eu saí mandando nas 3 turmas. E aí eu acho que eu mandei 2 vezes numa turma só, pensando que era vocês. Eu devo ter confundido alguma coisa. Mas aí eu tenho algo bem legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, tipo, caseirinho, eu acho que rola fazer caseirinho, né? E aí, depende Caseirinhos que o pessoal bem casado, né? Que o pessoal usa. coisas que são mais vendáveis. O Brownie não colocou, né? Aí no grupo PDF. Não sei se eu não prestei atenção. Eu acho que não. Mas eu vou ver também. Eu quero aprender casado. Aquelas casquinhas também, né? Cone também. É só esse recheio aí, tu pode usar um bolo da massa fina. Essas coisas que vocês sempre veem no Instagram, essas coisas mais vendáveis, mais comerciáveis, vocês podem falar no grupo, a gente entra no consenso e aí todo mundo faz junto. Eu queria aprender o bem casado. O meu voto é pro bem casado. Que não é tão difícil, não é tão caro as coisas também, né? Pode ser até bem casado e outra coisa, porque bem casado ele é bem simples, é bem rapidinho também. E aí a gente pode fazer bem casado e outra coisa também. Eu fiz, não deu muito certo, não. Pois pode até ser mesmo. Eu vou ver direitinho com o Ian, ver com vocês. Porque tem gente que não consegue comprar os insumos também, né, gente? Aí a gente tem que ter também... Tem que pensar nisso. Uma coisa bem baratinha, porque também é só pão de ló, ovo, farinha, não usa nem leite, nem nada. Vamos ver direitinho. Ian! Por mim, bem casado ganhou. Por mim também, pode ser. Bem casado não é nada caro. Eu vou ver uma listazinha de ingredientes assim. Mesmo, vou fazer junto. Mas é pra fazer junto comigo, viu? Não é pra, tipo, assistir. Junto com vocês. Eu fazendo. Eu faço na hora da aula. O brigadeiro eu até com a mão cansada de bater essa semana. Pronto, pois então a gente vai fechar, mas é pra todo mundo tá fazendo comigo, não é só pra assistir e depois reproduzir, não. É pra fazer na hora junto comigo. Eu faço gente, eu vou fazer. Aí fica a critério de vocês, tá? Vamos ver aqui se o brigadeiro já esfriou, viu? Vou botar na mão. Eu acho que ainda não esfriou, Gabi, não. deixa esse brigadeiro descansar, ele não tá pronto ainda. Será que não tá bom ainda? Nada, Gabi. Calma. Onde que eu botei na pia aqui, ó? Vamos lá bater nosso print, todo mundo sorrindo. Cadê o povo? Nada, mulher. Cadê o povo? Bora, Fernanda, cuida. Eu já sou na pose. Ai, meu Deus do céu, pensando na pose, né? Faz. Eu vou me ajeitar. Cadê eu? A Fernanda tá só a marca do sol lá atrás. Peraí, é porque eu tô... Pronto. Tenho que fazer minha harmonização facial para essas fotos. Bora, sorrisão. Show, vou mandar lá no grupo, viu? A Josi também tá só o solzão. Qualquer dúvida vocês podem falar, ficar à vontade. Como eu sempre falo, demora a responder, mas eu vou responder. E aí, Obrigado da foto, viu? Lá no Instagram. E a gente Nada. vai responder. E a gente vai ver bem na próxima aula, viu? E aí qualquer coisa, podem falar que eu tô aqui, tá? Gente, olha, quem tiver algum serviço que queira divulgar, manda pra gente que a gente faz a divulgação do serviço de vocês aqui no Instagram da escola, viu? Oi, Então, tá manda pra gente que a gente marca o arroba de vocês, indica, aí manda uma foto com o telefone de vocês, porque como a gente tem bastante seguidor, isso já ajuda, viu? Verdade, viu? Ó, fazer o brigadeiro aí bem bonitão, todas. Fazer uma foto e aí botar o número embaixo, ó. Bufo, manda pro Ian. Cadê a amiga do brigado de R$1 que eu vou comprar para vender? Ah, é verdade, ela nem veio hoje. A Aline não apareceu hoje, só porque era brigadeiro hoje. Não era, verdade, era a aula dela. Oi, gente, eu tô indo, já vou trabalhar, viu? E qualquer coisa eu tô por aqui. Beijo! Beijo, tchau.